Sejam bem-vindos, eu sou a Ana Tiara e você está no canal Esotérica Tarô e esta é a tiragem da semana. Pessoal, para a leiturinha da semana eu vou pedir para vocês escolherem entre a carta do Sol e a carta da Lua, tá bom? Bom, como energia, né, nós temos aqui o 8 de espadas. Essa carta invertida, ela fala sobre a libertação de padrões, de crenças limitantes, né, de controle de pensamentos, porque aqui você está preso em pensamentos que você não consegue sair. Aqui existe a libertação, mas para alguns ainda vai haver uma dificuldade de sair das crenças, né, da autossabotagem para alguns. Alguns não conseguem, acha que está conseguindo, mas se autossabota, começa bem, mas não dá uma continuidade interessante ali na situação onde ele se propõe. Num lado extremamente negativo, se fala de medo patológico, depressão severa. Então, para quem estiver nesta vibe aqui, tá? Na parte negativa, é muito importante que procure uma ajuda profissional, tá? Um psicólogo, um psicoterapeuta, ok? Tanto que podemos ver aqui com o Cavaleiro de Copas que existem oportunidades, boas notícias chegando a vocês, portas abertas. Mas olha só isso aqui, né? 2 de espadas, vocês ainda com as vendas nos olhos, com dificuldade de escolher o caminho a seguir, né? Então ali, ó, é onde a gente fala que alguns ainda estão nessa energia, com impedimento, né? Por questão de crenças limitantes. Porque olha aqui, o 4 de ouros, falando da pessoa que tem medo, né? De passar necessidade, medo da falta do dinheiro, né? Então, existe aqui uma necessidade de uma ligação com a espiritualidade, né? Porque aqui fala de vocês muito presos ao materialismo, e aí vocês estão em dúvida sobre alguma questão aqui relacionado a 2 ou mais caminhos diferentes, aqui geralmente são 2 caminhos específicos, né? Por conta que talvez vocês estejam em uma situação e aí vem essa boa oportunidade essa semana e vocês vão ficar em dúvida do que fazer, né, em relação a essa oportunidade. E alguns com medo, né, de ir para algo novo, de se arriscar, vão se prender ali ao que já tem, né? Então, assim, lógico, não podemos simplesmente jogar as coisas para o alto, desistir de tudo por uma oportunidade que a gente não tem certeza. Mas é algo é algo para se estudar, né? Análise é muito importante em todas as situações da nossa vida, seja ela financeira, seja ela relacionamentos, né? Então aqui pode ser uma oportunidade de relacionamento, né? E aqui vocês ficam em dúvida, porque tem alguns que estão mais preocupados com a vida financeira do que provavelmente do que necessariamente com dinheiro, ou do que com relacionamento, ou alguns estão mais preocupados se o parceiro tem condição financeira, porque são pessoas interesseiras, mesquinhas, né? Como a gente vê aqui que vocês têm muito medo, né, da questão da perda financeira, tudo que é voltado, vocês têm muito estresse relacionado às coisas voltadas ao dinheiro. Então lembrem-se de poupar dinheiro, né, de não fazer gastos desnecessários, mas também procurem não ser mesquinhos, ser oportunista de repente, ou egoístas a ponto de alguém te pedir um prato de comida, você não querer dar um prato de comida porque você não quer gastar o seu dinheiro, porque geralmente tem pessoas que estão até bem financeiramente, mas eles sempre querem mais, então sempre acham que não tem o suficiente, né? Nunca é o bastante. Então essas pessoas, é aquela coisa, né? Quanto mais você tiver, mais lhe será dado. Mas, se você souber usar o dinheiro que você tem, aqueles que pouco têm, né? Que você acha que tem pouco, e não faz pelos outros, mais lhe será tirado, né? Então, aí realmente, você pode ficar preocupado com a escassez, tá? Porque esse tipo de pensamento, o medo de perder realmente nos traz a derrota, né? Mas aqui existem boas oportunidades que vêm, só que aquela coisa também vai embora rápido. Então, vocês têm que decidir, né, o que vocês querem. A carta do 8 de espadas, ela é negativa de qualquer jeito. Porém, a invertida, ela tem um sobressalto de pessoas que vão conseguir sair, né? Ter o alívio que elas precisam da situação. Questão de relacionamento, vão ter uma libertação, caso vocês estejam sofrendo com relacionamentos abusivos, né? Aqui vem oportunidades de se libertar disso, fala de vocês ficarem confusos por questões financeiras, né? Com medo de passar necessidade. E aqui mostra pra mim que vocês estão desesperançosos, mas existe necessidade, né, de vocês lutarem pelo que vocês querem. Porque aqui fala que ainda não, o esforço ainda não foi suficiente, né? Tá invertido o 9 de paus. Então, a gente pode falar no sentido de que você ainda não fez o esforço necessário, né? Você está em depressão. Aqui já foi dito, né? 8 de espadas. Existe a necessidade, às vezes, de vocês conseguirem se libertar de padrões, de crenças limitantes, que são, no caso,
dessas cartas aqui que falam sobre a pessoa ser mesquinha, da pessoa ser agarrada ao dinheiro, ser materialista, né? Ó, ter uma relação fraca com a espiritualidade. Mas aqui tem boas oportunidades para vocês chegando, né? Em relação ao financeiro, se vocês têm medo, como já mostrou aqui, que existe um grande medo da escassez, de ficar sem dinheiro, então é importante que vocês consigam reter o máximo de dinheiro possível, no sentido de vocês não gastarem o que não têm, o que não podem, tá? Para que então vocês fiquem resguardados financeiramente, para poder sair dessa situação aqui, se for um relacionamento abusivo ou um trabalho abusivo, tá bom? Mas é necessário essas crenças limitantes serem rompidas. Por exemplo, veio um novo serviço para mim, mas eu estou em dúvida porque eu ganho relativamente bem e eu tenho medo de perder essa oportunidade e ficar sem nada, né? Então, existem essas crenças limitantes aqui, que vocês ainda precisam se libertar, tá bom? Então, fiquem atentos, porque essa semana vocês vão receber uma oportunidade aí. Cuidado, mamães, né, que não querem mais ser mães, esposas que não querem ser mães no momento, pais ou que não querem mais ter filhos, ou homens que não querem ter filhos, porque os naipes de copas é bem forte, coisas relacionadas a filhos, tá? Então, essa mensagem, essa notícia, essa situação que pode vir dessa semana pode estar relacionada à gravidez, tá? Então, tenha uma atenção nisso. No caso, para quem quer um relacionamento, né, quem está sozinho, nós precisamos ter cuidado com crenças limitantes voltadas ao dinheiro, no sentido de você esperar um príncipe montado no cavalo branco, né? Ou aquele cara, aquela mulher, aquela princesa, ricos, né? Porque vocês ficam em dúvidas. Tipo, mas escolhe muito por questão financeira, tá? Ou às vezes por beleza, né? Ao sol aqui, né? Coisas bonitas, belas, iluminadas. Então, assim, ou vocês procuram beleza ou vocês procuram dinheiro. Então, cuidado, porque essas não são as características que você tem que ficar em dúvida em relação a um bom parceiro, tá? Então, aqui, muitos vão estar se sentindo otimistas para entrar em um relacionamento agora, nessa semana ainda, tá? Então, vamos para a leitura da lua agora. Para os que escolheram a lua, nós temos aqui o 7 de ouros, né? Que em questão financeira, fala que vocês já estão com o terreno fértil, bem plantado, e vocês estão aguardando para colher, né? Então, fala da importância de vocês se manterem bem determinados, porque a colheita vai vir, então não desistam, né? Para relacionamentos, quem está casado, trabalhou o relacionamento, né? Casada, trabalhou a relação, então vocês vão conseguir ter um crescimento mútuo, onde vocês vão colher coisas boas durante essa semana e a vida de vocês, né? Porque aqui existe muita dedicação e esforço no relacionamento. Para quem é solteiro, diz que vocês já têm experiência, né, de relacionamentos anteriores, então vocês sabem o que deve e o que não se deve fazer em um novo relacionamento. Então, para quem está procurando um novo relacionamento, é bom apenas lembrar de como trabalhar a relação para que não se torne algo ruim e vocês possam também ter um bom crescimento nesta relação. Vamos lá, 3 de paus para vocês. Em questão do financeiro, fala de uma melhoria na vida financeira, né? Boas perspectivas, oportunidades de expandir o negócio. Porém, nós temos aqui em seguida logo o rei de ouros e o tolo invertido, né? Então, vamos observar aqui, né? Que essa é a oportunidade que vocês têm, mas isso aqui provavelmente é o que vocês estão insistindo em ser, né? Em como agir. Então, isso daqui é uma coisa que vocês não podem permitir essa semana para que isso aqui aconteça, né? Porque essa carta fala da liberdade, da oportunidade, do progresso, né? E aqui tá falando de oportunidades, porque vocês já plantaram, vão colher. Aqui fala de possibilidades de oportunidades até no exterior, tá? Então, para alguns existe a possibilidade de apenas uma aventura, pode ser uma questão de viagem para negócios, porque como financeiramente a gente já viu, de oportunidades de expansão de negócios, né? Então, fala da importância de vocês estarem preparados, conscientes dos desafios, né? E também das dificuldades, né? Lógico, porque a plantação tem as pragas também, né? Nós precisamos cuidar dos alimentos ali para que os insetos não destruam aquela plantação. Então aqui você tem que estar ciente dos desafios do caminho, né? Porém, vocês não podem permitir que isso tire a autoconfiança de vocês. Isso está acontecendo aqui ao rei de ouro. Vamos ver em relação ao amor. Em relação a quem está casado, como eu falei, questão de viagens, pode fazer viagens juntos. Então, relação progredindo, né? A liberdade entre o casal, certo?
E as pessoas que estão solteiras podem encontrar um amor durante essa viagem, um romance, né? Fala da satisfação, mas aqui fala muito da felicidade da pessoa em estar solteira, tá? Então, muitos vão querer uma vida libertina aí, né? Não vão querer procurar ser o patriarca, não vão querer se preocupar em manter uma família. Vai querer aproveitar a liberdade de ser solteiro, viver aventuras, viver os sonhos, né, que tanto desejam, viver para o mundo, ir para o mundo, né? Buscar novos horizontes. O reizinho invertido aqui fala sobre a má administração, né, pessoal? Então, como eu falei, vocês têm que cuidar da plantação de vocês, porque senão vocês vão colher o quê? Tem que administrar corretamente, porque fala de irresponsabilidade, ou seja, gastos à toa, investimentos de alto risco, jogatina também, né? Porque nós temos o libertino, né? Então, assim, existe a necessidade de vocês serem responsáveis aqui, tá? Quem tá no relacionamento, o relacionamento até existe progresso, mas aqui fala da pessoa ser muito imatura, tá? E egoísta. Então vai continuar afetando o relacionamento, mesmo que esteja em um progresso, o que pode trazer, infelizmente, a instabilidade no relacionamento, principalmente por questões financeiras, né? Porque as pessoas estando em necessidade, fica muito difícil ter um relacionamento, manter a casa, manter a família, manter, né, as contas em dia. Então, essa pessoa tem dificuldade de se comprometer num relacionamento, é uma pessoa que precisa de status social, né? Então, fica ali naquela espera de colher mais e mais e mais, às vezes até querendo colher do esforço alheio, né? Então, tem que tomar cuidado com essa parte do egoísmo, tá? O solteiro, além de não querer manter uma família, aqui a gente vê uma pessoa possessiva e manipuladora, tá? Então, é uma pessoa que quer ter o controle, quer dominar o relacionamento. Então, se ele sabe que esse tipo de coisa é difícil, então ele prefere viver sozinho, porque ele não vai ter as suas necessidades atendidas da forma que ele espera, que ele quer, né? Então, financeiramente, a gente vê que é óbvio o risco de perdas, de falência, né? Por conta da responsabilidade. Então, para muitos aqui, para que vocês tenham boas colheitas, o tolo fala da necessidade de vocês não serem tolos, né? De procurar ajuda profissional dentro do que vocês precisam, pedir conselho a essas pessoas, né? Aqui fala um pouco de confusão mental, quando tem diferentes assuntos a se tratar, né? Existe também uma falta de desconexão com a intuição de vocês. Tanto essa carta quanto essa carta, tá? Falam da importância da intuição, ok? Aqui fala assim que existem situações onde vocês ficam dando murro em ponto de faca, né? Insistindo em algo que não dá mais, que vocês têm dificuldade de deixar ir, né? Então fala também às vezes de alguns desistindo facilmente, onde eu falei que precisa prevalecer a determinação aqui. Porque é como eu falei, isso daqui é o que vocês precisam evitar essa semana, porque se vocês desistirem facilmente, todos os seus esforços vão ter sido em vão, né? Às vezes por questão de desejo de liberdade, trabalhando numa empresa e eu não quero mais trabalhar nessa empresa porque eu quero poder viajar, eu quero poder fazer outras coisas, eu quero ser livre, trabalhar para mim mesmo, né? Então, é onde a gente precisa do conselho, porque senão você vai tentar fugir das responsabilidades e aí você vai acabar se atropelando. Aí a colheita não vai vir, né? Porque a plantação seca, as plantas, os frutos não crescem adequadamente por falta de planejamento, né? Falta de responsabilidade. Então, no amor, tá? Existe uma necessidade de liberdade interferindo em questão de relacionamento amoroso aqui, né? Para alguns, porque algumas pessoas estão nessa energia aqui do rei de ouro invertida e o tolo. Então, esse desejo de liberdade, esse desejo de manipulação, esse desejo de, né? Faz com que o relacionamento deixe de progredir. Então, vai acabar sendo uma ilusão esse relacionamento entre vocês. E vai acabar terminando de uma hora para outra, tá? Então, aqui mostra uma pessoa que tem dificuldade de se comprometer por conta do desejo da liberdade. Na finança, então, a gente fala da loucura dos seus planos atuais, como eu falei aqui, do risco de vocês quererem largar tudo que vocês já fizeram por uma liberdade que ainda não existe, porque a liberdade, para que ela exista, você tem que ter muito dinheiro, né? Então, ou então não se portar com nada do financeiro, e não é o caso aqui, né? Porque fala de pessoas extremamente mesquinhas, que querem ter muito, que quer ser dominante. Então, essa liberdade para essas pessoas é falsa, tá? Então, se vocês saírem do emprego, já viram que vocês vão falir, né? A liberdade de vocês, esse divertimento, essas jogatinas, essa gastação de dinheiro, vai trazer a falência. Nós podemos falar da questão de se sentir empacado, né? Porque aqui vocês ainda vão colher, né? Vocês já plantaram, mas vocês não colheram ainda. Então, muitos de vocês estão se sentindo empacados, mas não estão empacados. A energia está seguindo de colheita, tá? Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. E tenham uma excelente semana. Beijinhos.